Galera, nessa segunda parte do aparelho genital masculino, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Então nós temos lá embaixo na saída do testículo, sai o ducto deferente, né? Ele aparece aqui, ó, o ducto deferente. Depois ele tem uma dilatação. Essa dilatação é chamada de ampola do ducto deferente, tá? E aí depois disso ele acaba adentrando na uretra, porque a bexiga vem lá naquela posição, passa, formando a uretra e vem descendo, tá? E vem descendo até ganhar o meio externo, beleza? Nesse caso, como é aparelho genital masculino, existe a uretra pélvica e a uretra peniana. Entre os dois ductos deferentes existe uma prega, chamada prega genital, tá? E aqui no meio dessa prega a gente encontra o resquício dos ductos paramesonéfricos. Esses ductos paramesonéfricos são um resquício do útero, né? A gente chama de útero masculino, tá? As glândulas anexas a esse aparelho genital masculino são elas: glândulas vesiculares, né, que são pares, a próstata, que é ímpar, e as glândulas bulbouretrais, que também são pares. Eu vou mostrar agora na prática para vocês essas glândulas, o ducto deferente e também a ampola, tá? Bom, antes de eu mostrar para vocês o ducto deferente, eu vou mostrar aqui nessa região do funículo espermático, tá? Aqui, ó, a formação aqui do plexo pampiniforme, tá? Então nós temos aqui, ó, onde a artéria testicular sai, né, da cavidade abdominal, passa pelo canal inguinal e ela se enovela descendo, tá? Então ela vem a uma temperatura de 37 graus e meio, né, 37 graus Celsius, descendo até chegar no parênquima testicular, e o sangue que já estava no testículo, que está de 1 a 5 graus Celsius abaixo da temperatura corpórea, por ele estar no escroto, ela está retornando então esse sangue através da veia, acaba se novelando, né, fazendo um zigue-zague em torno da artéria testicular, o que retorna com sangue abaixo dessa temperatura e hipoxigenado é a veia testicular. A artéria vindo, né, lá da cavidade corpórea, né, do abdômen, pela artéria testicular, se novela, se entrelaça com a veia testicular e acaba formando essa estrutura aqui, ó, onde nós vemos vários buraquinhos, né, de vasos sanguíneos seccionados. Isso aqui é chamado de plexo pampiniforme. Mas esse plexo pampiniforme é formado por apenas uma artéria testicular e uma veia testicular, tá? Fechando aqui o órgão, então nós temos aqui, ó, essa extremidade aqui do testículo chamada extremidade captata, que aqui fica a cabeça do epidídimo, tá? E essa extremidade é a extremidade caudata, onde fica a cauda do epidídimo. Então, cabeça do epidídimo, corpo do epidídimo e cauda do epidídimo, tá? Se nós abrirmos o parênquima, tá? Então, nós vamos ver os túbulos seminíferos, quer dizer, isso aqui é microscópico, túbulos seminíferos contorcidos ao final, túbulos seminíferos retos, mediastino testicular, que sobe até a cabeça do epidídimo, que aí vão formar os ductos epididimários, né, ou eferentes aqui, ó, ductos eferentes, aí o ducto epididimário descendo e vem até a cauda do epidídimo, ó, aqui é a cauda do epidídimo. Então eu abri, cortei e aqui ficam armazenados os espermatozoides na cauda do epidídimo. Saindo da cauda do epidídimo, deixa eu pegar um outro testículo, ó. Saindo da cauda do epidídimo, nós temos o ducto deferente, tá? Não é diferente, é ducto deferente. Então esse ducto deferente sobe, passa ao lado, ajudando a formar o funículo espermático e sobe, tá? Passa pelo canal inguinal e chega até a cavidade pélvica, tá? Nesse ducto
nesse canal inguinal ou nesse funículo espermático aqui, ó, então eu tenho a passagem de uma artéria chamada artéria testicular, a veia testicular, o nervo testicular e o ducto deferente, tá? Então esse é o ducto deferente, esse aqui é o nervo testicular, tá? Todos acabam formando aqui, ó, essa região, o funículo espermático, tá? Esse genital aqui, ó, é de um bovino. Então nós vemos aqui a vesícula urinária, a bexiga, tá? Aí nós temos aqui em cima o resquício do úraco, tá? Isso aqui são os dois, aqui na pinça aqui, ó, os dois ductos, os dois ureteres, tá? Os dois ureteres que chegam bem na base da bexiga. Aqui o colo da bexiga, tá? E aqui o corpo da bexiga, tá? Aqui é a bexiga aberta, ó. Isso aqui é o músculo uretral, isso aqui é a uretra, tá? Uretra. Aqui é o músculo uretral aqui, ó. Isso aqui é músculo uretral, tá? Aqui nós temos, ó, advindo lá do testículo, ó, o ducto deferente. O ducto deferente sai da cauda do epidídimo. Aqui, ó. Cauda do epidídimo, ducto deferente. Ele sobe e chega aqui, ó. Tem os dois ductos deferentes, esses dois aqui. Próximo à uretra, ele sofre uma dilatação, que é chamada de ampola do ducto deferente, tá? Então essa dilatação se chama ampola do ducto deferente. Isso aqui, ó, é a glândula vesicular. Isso aqui é a glândula vesicular, tá? Então nós temos ducto deferente, ampola do ducto deferente e glândula vesicular. A glândula vesicular chega a fazer um V de vesicular, tá? Beleza? Isso aqui é músculo uretral. No grande ruminante, então nós temos quais são as glândulas anexas acessórias aqui ao aparelho genital masculino, que é a glândula vesicular, a próstata, então ela possui o lobo da próstata e a parte disseminada na próstata, tá? Então essa parte disseminada ela se mistura com o músculo uretral. E aqui nessa região existe um pouco aqui, ó, tá? Dá para ver um pouquinho, que é a glândula bulbo-uretral, são duas, tá? Então glândulas vesiculares, próstata com o seu lobo, a parte disseminada e as glândulas bulbo-uretrais. Isso para o grande ruminante, tá? Aproveitando, mostrando aqui, ó, na porção interna desse músculo uretral seccionado, ó, esse aqui é o músculo uretral, isso aqui é a luz da uretra, tá? Aqui fica o colículo seminal, essa abertura aqui, ó, onde vai sair o espermatozoide, tá? Ele só é chamado de sêmen após receber o fluido das glândulas vesiculares, da próstata e da bulbo-uretral. Aí, a partir disso, eu acabo chamando de sêmen. Antes disso, quando apenas eu tenho aqui, não tenho nenhum outro fluido, só apenas espermatozoide, não posso chamar de sêmen, tá? Pegando um pequeno ruminante agora, a genitália, então eu tenho aqui, ó, a vesícula urinária, a bexiga, tá? O ureter aqui, ó, um ureter, o outro ureter, tá? A prega genital aqui já foi rasgada. Aqui, ó, ducto deferente. Esse aqui é ducto deferente, tá? E a ampola do ducto deferente, tá? Tranquilo? Então, ducto deferente, ampola do ducto deferente. O ducto deferente aqui e a ampola do ducto deferente. Essas duas glândulas aqui, ó, essas duas bolas aqui, são as glândulas vesiculares, tá? Do pequeno ruminante. Aqui está o músculo uretral, tá? A próstata ela é totalmente disseminada no músculo uretral, no pequeno ruminante. Então, o pequeno ruminante não apresenta corpo da próstata, e sim apenas toda ela disseminada no músculo uretral.
Essas duas elevações aqui, ó, são as glândulas bulbouretrais, tá? Do pequeno ruminante. Tá joia? Pessoal, só para frisar bem isso que eu falei agora há pouco, então nós temos em vermelho as glândulas vesiculares, em preto a próstata e em verde a glândula bulbouretral, tá? O equino, ele apresenta todos o ducto deferente com a sua ampola, que está em amarelo, a glândula vesicular, que é par, né, são duas, a próstata e as bulbouretrais. O bovino, ele apresenta o ducto deferente, a ampola do ducto deferente, as glândulas vesiculares, o lobo da próstata e a sua parte disseminada e as glândulas bulbouretrais em verde, tá? O que está em azul aqui, ó, é a bexiga, vesícula urinária. Mesma coisa para o pequeno ruminante, aqui, ó, ducto deferente, ampola do ducto deferente, a bexiga, a uretra, né? Passando aqui em roxo, as glândulas vesiculares, que são pares, só a parte disseminada da próstata, não tem lobo, é só a parte disseminada para o pequeno ruminante, e as glândulas bulbouretrais, que são pares também, tá? Para o suíno nós temos o ducto deferente, a ampola do ducto deferente, a glândula vesicular, né, que é par, aqui, ó, ela é grandona, o lobo da próstata, a parte disseminada da próstata, as glândulas bulbouretrais, tá? Igual a do bovino, é a mesma coisa, igualzinho, tem lobo e lobo da próstata, parte disseminada e parte disseminada, tá? Para o cão, ducto deferente, ampola do ducto deferente, tá? A uretra, a bexiga, não existe nenhuma outra glândula anexa, apenas a próstata, tá? Então no cão só tem a próstata. Para o gato, nós temos o ducto deferente, a ampola do ducto deferente, a bexiga, a uretra. No gato existe a próstata e as glândulas bulbouretrais apenas, tá? Então a glândula vesicular está ausente no gato. No cachorro, nós não temos as vesiculares nem as bulbouretrais, apenas a próstata, ok? No aparelho genital masculino do suíno, tá? Nós temos aqui o ducto deferente, aqui está a prega genital, isso aqui é a prega genital, a bexiga, tá? Os ligamentos vesicais laterais da bexiga, tá? As glândulas vesiculares, como esse aqui é um suíno jovem, não está tão desenvolvido. Se ele tivesse em atividade, né, reprodutiva, isso aqui seria grandona, porque o suíno pode ejacular até 500 ml, né, de sêmen. Então as glândulas vesiculares, a próstata tem um lobo da próstata e a parte disseminada, que se assemelha ao bovino, tá? Então nessa região nós temos o lobo da próstata e a parte disseminada. Aqui isso tudo é músculo uretral e por dentro passa a uretra. Isso aqui é uma das glândulas bulbouretrais que sobraram, tá? No suíno. Isso aqui é a bulbouretral do suíno, tá? São pares, ok? Para o cão carnívoro, então o cão, essa aqui é a bexiga, os dois ductos deferentes, tá? Aqui está o ureter, aqui está o ducto deferente, dos dois lados, ó, ductos deferentes. Isso aqui é a próstata do cachorro, próstata. Aqui o músculo uretral com a uretra e aqui já inicia a raiz do pênis. Isso aqui para o cachorro. Galera, nessa região da raiz do pênis, né, que fica preso no osso ilíaco, né, lá no coxal, na pelve. Então nós temos lá o músculo isquio-cavernoso, né, que ajuda a formar o pilar do pênis, e o músculo bulbo esponjoso, tá? Aí nós temos também músculo, esse em roxo aqui, ó, que é o músculo retrator do pênis, tá?
São dois músculos, são pares, chamados retratores do pênis. Eu vou mostrar ele melhor no pênis de bovino, tá? Então, essa região aqui, ó, que fica presa próxima ao pub, tá? Ao pubis, lá na pelve, nós chamamos de raiz do pênis. Então, da raiz do pênis até a extremidade livre, toda essa região é o corpo do pênis, tá? Essa região é a parte livre do pênis, tá? Parte livre, tá? Esse aqui eu usei de um pênis de equino, tá? Depois eu mostro mais detalhes aqui para vocês. Então, na verdade, o encorte, o pênis encorte, vamos pegar a região do corpo do pênis, nós temos a fáscia, né? Em volta, a albuginha em volta, a albuginha peniana, que está em amarelo, o corpo cavernoso, né? Forma uma caverna, corpo cavernoso, a uretra peniana, por onde passa, a uretra por dentro, né? E o corpo esponjoso do pênis, corpo esponjoso, tá? E embaixo o músculo bulbo esponjoso, tá? Tranquilo? E o pênis do cão, do cachorro, do gato e do equino são do tipo classificados como vasculares, tá? Sendo fibroso o pênis dos ruminantes e do suíno. Já vou mostrar aí para vocês como é que funciona. Ó, esse pênis aqui é o pênis do bovino, né? Então essa curva aqui é a flexura sigmoide. Estou segurando na raiz do pênis, tá? Na raiz do pênis fica preso no pubis, tá? Isso aqui fica por baixo. E aí nós temos todo o corpo do pênis, tá? Então ele possui uma flexura, essa curva que é chamada flexura sigmoide do pênis. Nessa flexura nós temos a inserção de dois músculos chamados músculos retratores do pênis, tá? Então ele mantém essa flexura dentro do prepúcio e no ato da monta com a vaca, essa musculatura relaxa e o pênis, a parte livre, a extremidade livre, ela sai do prepúcio e ela fica espichadinha assim, ó, e o pênis acaba saindo, tá? Nessa saída o touro faz a monta, tá? Então, acabado a cópula, a musculatura novamente ela se contrai, refazendo novamente a flexura do pênis. E aí o prepúcio acaba envolvendo novamente a parte livre ou a extremidade livre do pênis, tá? Esse aqui é um animal maior, então. Aqui, ó, a raiz do pênis. Vou botar aqui na mesa. A raiz do pênis. Esse aqui é o músculo retrator do pênis. Aqui, ó. E a flexura sigmoide. Então, no ato da cópula, essa flexura ela é desfeita, tá? Isso aqui é o prepúcio. Isso aqui é o que envolve, né, o pênis, tá? Aqui está a extremidade livre. Isso aqui é a glande do pênis, tá? Para o suíno, deixa eu uma peça aqui. É a mesma coisa, também pênis do tipo fibroelástico. Então esse pênis aqui também, ó, é ruminante, suíno, grande ruminante, pequeno ruminante, né? São todos do tipo fibroelástico. A mesma coisa também o suíno, ó, também possui a flexura sigmoide do pênis, tá? Os músculos retratores do pênis, tá? Corpo do pênis e a extremidade livre. Vejam que já no pênis do suíno, ele parece um saca-rolha, né? Aqui tem um músculo aqui, ó, que ele contrai e relaxa e o pênis vai fazendo esse movimento, tá? De saca-rolha. Esse movimento aqui, ó, que ele faz é para vencer aquela barreira, né, da cervix. Lembra da cervix? Faz um zigue-zague para vencer aquela barreira da cervix até atingir o colo do útero, para fazer o ejaculado no colo do útero, tá? Tranquilo? Depois eu mostro o pênis do cavalo. Vou mostrar para vocês aqui, ó, o pênis do cão, tá? Então também nessa região aqui, ó, a raiz do pênis, né? O prepúcio, né, que encobre aqui, ó, que envolve, tá? Todo o pênis do cachorro, a face interna do prepúcio, tá? Aqui a gente consegue observar aqui, ó, algumas glândulas, tá vendo aqui, ó?
ósteos das glândulas prepúciais. Essas glândulas vão produzir uma secreção esbranquiçada chamada de esmegma, tá? Esmegma. O pênis do campo é vascular, mas ele possui um osso aqui, ó, chamado osso peniano, tá? Então, raiz do pênis, corpo do pênis, extremidade livre, tá? Na região do corpo do pênis, nós encontramos aqui um osso chamado osso peniano, tá? Então, mesmo ele não estando quiescente, ele consegue fazer a penetração na cadela. As demais espécies ejaculam em jato. O cão, ele ejacula em gota. Então, nessa região aqui, ó, nós temos a formação do bulbo, chamado bulbo peniano. Esse bulbo peniano, pelo fato do pênis ser do tipo vascular, ele acaba penetrando a genitália feminina da cadela até essa altura aqui, ó, tá? Nessa altura, depois de penetrado, esse bulbo peniano ele se enche de sangue e acaba virando, se tornando uma coisa maior, tá? Pelo fato de estar cheio de sangue. Então ele não consegue retirar o pênis da genitália feminina, tá? Porque ele ejacula em gota. Enquanto isso, ele vai ejaculando em gota, tá? Essa aqui é a extremidade livre do corpo do pênis. Após feita então a cópula, retorna-se, libera-se o fluxo de retorno venoso, o bulbo diminui, ele retira o pênis, né, no ato da cópula da fêmea, tá? Pessoal, aqui então com o pênis do cavalo, né? Esse aqui é o prepúcio, né? Chamado de bainha ou espada. O prepúcio é considerado como se fosse uma bainha e a espada é o pênis, tá? Então, bainha e espada, prepúcio e pênis. Nessa região aqui, próximo da glande, na extremidade livre do pênis, nós temos o colo, né? O colo da glande, que contorna toda essa região aqui, colo da glande, tá? Colo da glande, a coroa da glande, essa região elevada aqui, ó, coroa da glande, tá? Aqui nós observamos, ó, a saída da uretra, então ósteo uretral externo, conecta lá com a bexiga, com a vesícula urinária, ósteo uretral externo. O cavalo possui um processo chamado processo uretral, essa saída aqui, ó, processo uretral, fossa da glande, tá? E a própria glande, isso aqui tudo é a glande do pênis, tá? Então, ó, repetindo, colo da glande, coroa da glande, fossa da glande, processo uretral e ósteo uretral externo, tá? Um detalhe que chama a atenção aqui, ó, nesse pênis de pequeno ruminante, né? É esse processo, essa pontinha aqui, parece um verme, um parasita, que é o processo uretral externo. Então, nessa pontinha aqui, ó, existe um orifício, que é o ósteo uretral externo, tá? Então, essa ponta aqui, ó, essa pontinha aqui, é o processo uretral, tá? E nela existe um buraco, o buraquinho para onde sai o xixi ou sai o sêmen, que é o ósteo uretral externo, tá? Isso aqui é a genitália de pequeno ruminante, ok? Pessoal, o bovino então, nós temos a raiz do pênis, músculos retratores do pênis, a flexura sigmoide do pênis, tá? O corpo do pênis, a extremidade livre, isso aqui fica tudo dentro do prepúcio, isso aqui é a extremidade livre, a glande do pênis, né? E a parte livre do pênis, tá? Aproximando mais, então nós temos a lâmina interna do prepúcio, tá? Então o pênis fora do prepúcio forma uma fórnix, chamada fórnix do prepúcio, o frênulo prepucial, né, que vai tracionar de volta o prepúcio, encobrindo a extremidade livre,
Mas nós temos também um pequeno processo uretral no bovino, mas é pequenininho, nem se compara com um pequeno ruminante, e a glande do pênis, tá? No pequeno ruminante nós temos o prepúcio, a lâmina interna do prepúcio, a fórnix prepucial, existe um tubérculo esponjoso também lá na glande do pênis, tá? Isso para o pequeno ruminante, a própria glande do pênis, e ele apresenta um processo chamado processo uretral. E na extremidade, na ponta desse processo uretral, existe um ósteo uretral externo, por onde sai a urina, que se comunica com o ósteo uretral interno, dentro da bexiga, e também a passagem de sêmen, tá? Bom, pro suíno, nós temos aqui a região da raiz do pênis, também possuímos a flexura sigmoide do pênis, tá? A extremidade livre do pênis, com a glande do pênis, e essa espécie não possui o processo uretral, tá? Então o suíno não tem processo uretral, tá? E ele também ejacula diretamente na cavidade do útero, tá? No cão, além da raiz do pênis, corpo do pênis, extremidade livre, tá? Nós temos a formação de um bulbo, que é o bulbo peniano, é essa região que acaba se enchendo de aporte sanguíneo, tá? De sangue, então, tá? O pênis do gato, nos felinos, ele é apontado caudalmente, né? Voltado para trás, apontado caudalmente. Ele possui um ósteo uretral externo, lógico, mas na glande desse pênis ele possui espículas, pequenos espinhos, né? Chamados de espículas penianas. Essas espículas penianas que vão induzir a fêmea a ovulação, tá? Então, estímulos dessas espículas induzem a fêmea a ovular, tá? Tranquilo? O prepúcio uma dobra cutânea que envolve a extremidade livre do pênis. Então, o prepúcio ele acaba envolvendo o pênis, e no suíno ele forma um divertículo, chamado divertículo prepucial, tá? Quando o pênis é exposto, ele sai pelo ósteo prepucial, que é essa abertura aqui na frente, né? Então nós temos a glande exposta, o prepúcio é tracionado caudalmente, né? E a parte interna do prepúcio, que é chamada de lâmina interna do prepúcio. Essa lâmina interna do prepúcio ela tem uma secreção gordurosa, como no odor típico do macho, e essas células vão fazer uma descamação. E essa descamação dessas células que vai produzir o famoso esmegma, tá? Então, galera, essa parte prática de aparelho reprodutor masculino era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Como o curso de Ciências Biológicas não é muito aprofundado, então a gente, de modo pouco mais superficial, acaba demonstrando essas estruturas aí, tá? Beleza? Então era isso aí que eu tinha para mostrar para vocês de aparelho genital masculino.